Fala galera, Prof. Rei aqui. Hoje vamos com mais uma aula na circunferência trigonométrica. Vocês estão me vendo? É óbvio que não, porque eu estou aqui. Vamos lá, galera. Seguinte, nosso objetivo hoje é trabalhar com seno e cosseno, perfeito? Mas seno e cosseno no ciclo trigonométrico, para tu entender que tu vai poder calcular, por exemplo, um seno de 300 graus, um seno de 1000 graus, para sair daquela ideia só de trabalhar com ângulo de 30, 45 e 60. Tu vai ver que tu vai poder ter uma opção enorme para cálculo de seno e cosseno. E para isso, é claro, tem que relembrar o quê? Na circunferência trigonométrica, nós temos o centro dela sendo a origem de um plano cartesiano e o raio desta circunferência é exatamente 1. Com isso, a gente pode tirar algumas ideias. Vamos lá, vamos pegar e fazer uma abertura alfa qualquer aqui, ó. Então sai da origem, do zero, vai fazer uma abertura qualquer, vamos supor que eu vou parar a extremidade do arco aqui e vou chamar isto de alfa. Então acabei de fazer uma abertura alfa. Agora, lembre que esta medida do arco, ela tem a mesma medida do ângulo central. Então este ângulozinho que eu passo a ter aqui vai ser exatamente alfa. O que eu falei? Raio da circunferência mede 1. Então esse pedaço que eu acabei de puxar ali, esse segmento de reta, vale 1. O que tu pode desenhar ali? Consegue enxergar a ideia aqui, ó? Eu vou traçar uma perpendicular em relação ao eixo X e eu acabo de encontrar um triângulo retângulo. Aí que vem a ideia de trabalhar com seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Eu consigo buscar o triângulo retângulo, então vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui fora para ficar um pouco mais fácil. Vou pontuar para vocês. Aqui já chamei de ponto O, aqui vou chamar de ponto A e aqui vou chamar de ponto B. Vou desenhar aqui embaixo o triângulo. Então vamos lá. Triângulo, retângulo, retângulo exatamente ali no ponto B. Então ponto B, aqui ponto O e aqui ponto A. O que a gente conhece já desse triângulo? A gente conhece a medida da hipotenusa. Observe, ó, é o raio da tua circunferência. Então isso aqui vale exatamente 1. Os outros dois lados a gente não conhece, mas vamos trabalhar e encontrar as relações em função do ângulo alfa aqui destacado. O que a gente conhece mesmo a respeito de seno e cosseno? A gente sabe que seno passa a ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vou anotar aqui, ó, seno de um ângulo passa a ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Neste caso, tu tem então que seno do ângulo alfa passa a ser o cateto oposto, que é essa distância, essa medida de A até B, dividido pela hipotenusa, que vale exatamente 1. Ou seja, significa que o seno do teu ângulo não tem a dependência da hipotenusa, porque 1 equivale exatamente ao segmento AB. Essa que é a ideia de trabalhar com o raio 1. A hipotenusa, ela acaba sendo, digamos, excluída. Não faz diferença, porque dividir por 1 é sempre o próprio número. Então a medida do seno do ângulo depende apenas desse segmento AB. Quer ver agora para o cosseno? Mesma ideia. Então cosseno do ângulo, só tem que lembrar que cosseno agora é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então a gente tem que cosseno do ângulo passa a ser cateto adjacente, essa distância de O até B, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Ou seja, cosseno do ângulo alfa também não tem a dependência da hipotenusa, é apenas este segmento OB. O que tem de bacana nisso? O bacana é que eu fiz um triângulo aleatório. Eu não sei exatamente a medida desse ângulo alfa. Significa o quê? Que como eu fiz algo aleatório, fiz algo algébrico, valeria para qualquer abertura. Pensa comigo. A abertura que nós fizemos, ela parou aqui no ponto A. Se eu tivesse feito uma abertura maior, que ela parasse, digamos, mais ou menos aqui assim, ó, nesse pontinho que eu estou colocando. Quando eu for traçar este segmento aqui, ó,
ele continua sendo raio, continua valendo 1. E daí, quando eu puxar a perpendicular, eu volto a ter um triângulo retângulo, onde a hipotenusa continua sendo 1. Se eu tivesse feito uma abertura menor, vou fazer de outra cor aqui para vocês chegarem, uma abertura menor, que tivesse parado, digamos, aqui assim, se eu puxasse aqui, ó, isso aqui continua sendo raio, que continua valendo 1. Ou seja, não importa o tamanho desta abertura, não importa o tamanho do teu ângulo alfa, tu sempre tem a mesma ideia. Consequentemente, a medida do seno nunca vai depender da hipotenusa, porque é sempre 1. E a medida do cosseno também nunca depende da hipotenusa, porque também é sempre 1. Aí que vem o bacana. Qual que é o bacana? Eu vou apagar aqui, ó, para vocês conseguirem entender. Então vamos lá. Quando a gente trabalhar com seno e cosseno no ciclo trigonométrico, a gente não vai ficar se preocupando em desenhar sempre este triângulo. Tu já entendeu a ideia, tu entendeu que deriva deste triângulo retângulo, até porque seno e cosseno são razões no triângulo retângulo, então tu precisa, por mais que eu escreva que é seno e cosseno na circunferência trigonométrica, a ideia inicial de seno e cosseno deriva do triângulo retângulo, mas na circunferência tu percebe que não tem a dependência da hipotenusa, seriam a equivalência apenas a esses segmentos. E quem seriam esses segmentos? Olha aqui, ó. Este OB que a gente acabou desenhando ali, ele na verdade, ele vem daqui, ó. Quando tu parou o teu arco, tu puxou a projeção aqui para baixo e este OB, olha aqui, ó, é exatamente a medida do teu eixo X. Sempre, sempre que tu fizer uma abertura na tua circunferência, puxa a projeção para o eixo X e tu encontra a medida do cosseno deste arco. Então anota isso, o cosseno do teu ângulo, o cosseno do teu arco passa a ser a projeção sobre o eixo X. E olha aqui o seno deu a medida AB. Quem que é a medida AB? É aqui, ó. Também eu tenho esta distância aqui. A diferença é que eu não vou desenhar o triângulo agora, eu vou só entender que eu posso, a partir da onde parou o teu arco, puxar a projeção aqui para o eixo Y e essa distância aqui, ó, como são coisas paralelas, é a mesma. Então essa distância é a mesma medida do que tu tem ali em AB. Ou seja, para achar o seno de um arco, quando fizer a abertura na circunferência trigonométrica, basta, a partir da onde parou, puxar a projeção para o eixo Y. Vou notar aqui, ó. Isso aqui acaba sendo cosseno do ângulo alfa e essa distância aqui acaba sendo seno do teu ângulo alfa. Perfeito? Então guarda essa ideia. Fez uma abertura, projeção para o eixo X, cosseno. Fez a abertura, projeção para o eixo Y, seno. Tanto que eu quero que vocês não chamem aqui mais de eixo X. Tu sabe que é a ideia de um plano cartesiano, mas toda vez que for trabalhar com a circunferência trigonométrica, aqui é o valor do cosseno do teu ângulo. Mesma coisa para cá. Não quero que chame mais de eixo Y, quero que chame de seno da tua abertura, seno do teu ângulo. Quer ver um macetinho bem ridículo, mas que eu acho que fica bacana talvez para decorar? Olha aqui, ó. Tem dois eixos. Um eixo está deitado. Quando eu estou deitado, eu estou com sono. Se eu estou com sono, ó, eixo deitado, cosseno. Agora aqui, ó, tô animadão, tô de pé. Quando eu estou de pé, eu estou sem sono. Sem sono, seno. Pronto, guardou. Eixo deitado, cosseno. Eixo de pé passa a ser seno. Importantíssima essa ideia, mas importantíssimo mesmo, porque a gente tira algumas situações que a prova pode cobrar. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, vou fazer uma outra circunferência para ficar mais fácil para vocês trabalharem, mas suponha que a prova coloque lá uma questão tipo de verdadeiro ou falso, algum somatório, sei lá o que pode aparecer. Mas ele vai fazer o questionamento, por exemplo, para vocês, para a seguinte situação. Qual medida é maior? Cosseno de 50 graus ou cosseno de 70? Vamos lá, quer ver? Ó? Olha a pergunta. Qual medida é maior? Cosseno de 50 graus ou cosseno de 70 graus?
Ah, professor, essa é fácil. O número 70 é maior, então claro que cosseno de 70 é maior. Será mesmo? Eu não estou perguntando qual número é maior, eu estou perguntando qual o resultado maior, cosseno de 50 ou cosseno de 70. Professor, se não é um número, como é que eu vou calcular isso aí então? Porque eu conheço o valor de cosseno de 30, 45 e 60. Perfeito, mas eu não quero saber o valor exato. Eu perguntei qual é o maior valor final. Ou seja, não precisa saber o valor exato, basta ter a ideia. Quer ver? 50 graus. Vamos fazer uma abertura aqui, ó, sempre a partir do zero, e vamos supor que essa abertura tenha 50 graus. Faz de conta que é até aqui. Então, de vermelhinho, eu abri aqui e faz de conta que tem 50 graus. Quero o valor do cosseno. Quem que é o valor do cosseno mesmo? É lá no eixo X. Então tu vai jogar projeção aqui para o eixo X e essa distância da onde bate até o centro da tua circunferência passa a ser o valor do cosseno de 50 graus. Perfeito? Agora eu vou comparar com o valor de cosseno de 70. Como é que eu vou fazer o cosseno de 70? 70 graus é um número maior do que 50, então a tua abertura teria que ser maior. Então digamos, ó, fazer aqui por cima para não destruir a outra e viria e faz de conta que 70 graus parou aqui assim. Daí o que tu vai fazer? Cosseno eixo X. Então faz a projeção lá para o eixo X e da onde bateu no eixo X até a origem aqui, ó, até o centro da tua circunferência, passa a ser o valor de cosseno de 70 graus. Então volto a perguntar, quem é maior, cosseno de 70 ou cosseno de 50? Basta olhar para minha pintura aqui, para o teu segmento, digamos assim. Olha aqui, ó, de vermelho é maior do que o preto. Então, consequentemente, por mais que o número 50 seja menor que o número 70, cosseno de 50 é maior do que cosseno de 70. Fica bem esperto com isso, isso é algo que a prova pode muito bem perguntar, fazer comparativos. Claro que de maneira similar eu poderia perguntar a respeito do seno. Será que o seno de 70 também vai ser menor do que o seno de 50? Pensa um pouquinho aí, qualquer coisa, quem tiver dúvida, entra na Estrada com os Profs lá no Instagram, me pergunta, manda um direct que eu respondo para você, tá bom? Mas agora, disso que está aqui no quadro, eu não quero apagar muita coisa aqui e mostrar um detalhe interessante para vocês. Vocês entenderam que trabalhar com seno e cosseno no ciclo trigonométrico é possível e continua derivando da onde? Continua derivando do triângulo retângulo. A gente não foge do triângulo retângulo, a gente só adapta a ideia, mas o triângulo retângulo continua permanecendo. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte: existe dentro dessa situação algo importantíssimo que é chamado de relação fundamental da trigonometria. Então, olha o nome, fundamental. Imagine a importância. É fundamental, ou seja, é importante para baralho, tá bom? Então presta bem atenção aqui. Tu entendeu que deriva do triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, essa medida AB aqui, ela passa a ser o quê? A medida AB está aqui, ó, eixo Y. Eixo Y tu chamou agora de seno. Então nesse triângulo retângulo, este cateto, na verdade, é o seno do teu ângulo alfa. A mesma coisa aqui, ó. Quem que é OB? Tu anotou aqui, ó. OB é a medida sobre o eixo X. E no eixo X, tu passa a ter agora o cosseno do teu ângulo. Então, tu tem que guardar que toda vez que estiver trabalhando com um ciclo trigonométrico, tu consegue tirar um triângulo retângulo onde hipotenusa vale 1, cateto oposto ao teu ângulo central é o seno deste ângulo e o cateto adjacente já dá direto o resultado do cosseno. Não esqueça disso, isto é fundamental. Por quê? Porque através disso a gente tira uma relação importantíssima. Teorema do que tu encontra lá no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, que vai te dizer que
Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa. Guarda isso. Pitágoras. Tu vai simplesmente aplicar Pitágoras, onde tu vai encontrar o seguinte, ó. Cateto ao quadrado, seno do teu ângulo elevado ao quadrado, mais cateto ao quadrado, cosseno do teu ângulo elevado ao quadrado, igual a hipotenusa, que no caso vale 1 elevado ao quadrado. Perfeito? Esta é uma relação extremamente importante, nós vamos usar ela com muita frequência em vários exercícios a respeito de trigonometria. Só te peço cuidado quanto à simbologia, como que essa estrutura vem escrita. Quando eu escrevo seno do ângulo ao quadrado, a simbologia vem assim, ó. Seno, ele coloca o quadrado aqui e depois coloca o ângulo, beleza? Mesma coisa para cosseno. Mais cosseno ao quadrado do ângulo, simbologia é esta aqui, perfeito? Igual a 1. Pronto, guarde esta relação, entenda da onde que ela vem que fica fácil. Muita gente esquece dela porque não lembra da proposta inicial. É seno e cosseno. Seno e cosseno deriva do triângulo retângulo. Então lá na circunferência, pelo fato do raio ser igual a 1, tu tem que sempre a tua hipotenusa vale 1. Consequentemente, oposto ao ângulo já é o seno e junto ao ângulo já é o cosseno. Aplicou Pitágoras e encontrou a relação fundamental, tá bom? Só cuidado de novo com a simbologia, ó. Isto aqui é igual a isso que está aqui em cima. Se a prova trouxer seno, colocar o ângulo e deixar o quadrado só aqui, está errado. Não é a mesma coisa que seno ao quadrado do ângulo, tá bom? Por quê? Aqui, primeiro eu elevo o ângulo ao quadrado e depois aplico no seno. Aqui eu vou aplicar seno do ângulo, faz o cálculo do seno e depois eleva ao quadrado, tá bom? São coisas diferentes, beleza? Importantíssimo essas ideias aí. Professor, achei bacana, entendi, mas a minha pergunta é a seguinte: tu fez um exemplo no primeiro quadrante. Será que eu posso fazer essa mesma ideia para os demais quadrantes? Sim, tu pode, e é isso que é o bacana de trabalhar com a circunferência trigonométrica. Como eu falei no início, tu vai fugir dos ângulos padrões. 30, 45 e 60 são ângulos que a gente trabalhava sempre no primeiro quadrante. 30 pertence ao primeiro quadrante, 45 também e 60 também. Mas tu vai ver que tu vai calcular para 120, para 300, para 225, tu vai ter outras propostas porque essa ideia pode ser transferida para outros quadrantes, beleza? Agora o vídeo vai acelerar bastante que eu vou desenhar aqui as circunferências para te mostrar essa ideia. Vamos lá! Cansei, acelerado assim, a gente escreve muito rápido, mas tá aqui, ó. São algumas circunferências trigonométricas para a gente começar a pegar umas ideias. Eu vou primeiro nesses três aqui de cima tirar o arco, tirar a abertura do primeiro quadrante para tu perceber o que vai acontecer. Vamos lá, olha aqui, ó. Vou fazer uma abertura aqui no segundo quadrante, então abri e parou aqui. Vou fazer uma abertura que pare agora lá no terceiro quadrante, vamos ver o que vai acontecer. E por último aqui, vou fazer uma abertura que pare lá no quarto quadrante. Então vamos lá, parar no quarto quadrante. Perfeito? Para tu entender que tu pode trabalhar em qualquer quadrante, não é só no primeiro. A gente tem a ideia inicial do primeiro, mas a gente transfere essa ideia para qualquer que seja o nosso quadrante. Vamos lá, começando com o raio. Olha aqui, ó. Vou puxar aqui para ter o raio que vale exatamente 1. Vou puxar aqui para ter o raio que vale exatamente 1. Vou puxar aqui para ter o raio que vale exatamente 1. Tudo bem para todos? Agora observe o seguinte, deriva de triângulo retângulo. Então a gente vai fechar triângulo retângulo. Ó, vou puxar uma perpendicular para cá,
e daí a gente passa a ter um triângulo retângulo. O problema e o detalhe é quanto ao ângulo que eu vou trabalhar. Quando eu fiz uma abertura aqui, ó, isto tudo é, digamos, o meu ângulo alfa. Mas no triângulo retângulo, eu não quero o ângulo alfa inteiro, ó. Eu vou ter que trabalhar com este pedacinho aqui, ó, para que eu possa trabalhar lá no triângulo retângulo. É com este ângulo que eu quero que vocês tomem cuidado. Daí o que acontece? Acontece que, ó, esta seria a tua abertura total. Se tu tem essa abertura total, mas vai ter que trabalhar com este pedaço refere-se, vou fazer de azul aqui, ó, refere-se a esta quantidade que está faltando para onde? Refere-se a essa quantidade que falta para chegar em 180. Então, não se preocupe em desenhar o triângulo novamente, se preocupe só com a ideia do ângulo. Quando acontecer de tu estar trabalhando com uma circunferência trigonométrica, ou nem precisa aparecer circunferência, quando você está trabalhando com um ângulo que pertença ao segundo quadrante, tu vai pensar sempre nisso aqui, ó, esta quantidade que está faltando para chegar em 180. Vou colocar aqui, ó, sempre que for no segundo quadrante, tu vai pensar em quanto falta para chegar em 180. Professor, como assim? Imagine que tu queira calcular exatamente, olha a ideia, tu queira calcular o seno de 120 graus. Seno de 120 graus. Então, vamos fazer de conta que essa abertura que eu fiz aqui, ó, foi 120 graus. Para calcular o seno de 120 graus, basta pensar então não no ângulo de 120, mas sim no ângulo que está faltando para chegar em 180. Ou seja, para calcular o seno de 120 é a mesma coisa que calcular o seno de 60. Aí tu vai para a tabela, lembra lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, e daí descobre o valor tabelado, que nesse caso passa a ser raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Vamos para o terceiro quadrante. Olha o que acontece no terceiro quadrante. Mesma ideia. Fiz uma abertura e vou pensar agora no triângulo retângulo para que a gente possa trabalhar. Já puxei a hipotenusa e o triângulo retângulo para trabalhar passa a ser este aqui. Daí, olha a proposta. Cadê o ângulo? O ângulo do triângulo está aqui, ó. Então, o ângulo que tu vai utilizar é este ângulo aqui. Este ângulo, ele equivale a qual pedacinho do arco? Não ao arco todo, vou destacar aqui, ó, ele equivale a este pedacinho do arco aqui. Este pedacinho é o que, ó, até aqui é 180. Então, um pedacinho é o quanto passou de 180. Então, anota lá, ó, que cada vez que cair no terceiro quadrante, tu vai pensar na ideia de quanto ultrapassou o 180, ó, de quanto passou de 180. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que apareça ali agora, ó, um valor para calcular como sendo um cosseno de 240 graus. Putz, 240 graus está no terceiro quadrante, então é como se fosse isso aqui. E essa abertura equivale a 240. 240, quanto que passou de 180? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então 180 para 240 passou 60 graus. Então tu vai calcular através do cosseno de 60. Vai lá na tabela e cosseno de 60 vale meio, beleza? Porém, para o vídeo, aqui tem um pequeno problema, que foi algo que tu fez na última aula que eu te passei. Lembra a última aula, a aula de circunferência trigonométrica? Tu achou os extremos do arco que a gente fez a abertura e daí tinha que tomar cuidado, que era um plano cartesiano, o sinal. Olha aqui, ó. Quando eu fiz o cosseno, cosseno é eixo x, ó, projeção tá para a esquerda, então aqui tem que ser, na verdade, menos meio, ou seja, quero que tome muito cuidado, seno de um ângulo e cosseno de um ângulo, tu tem que ficar esperto quanto ao quadrante que tu está trabalhando para não errar sinal. Seno, a gente viu que é eixo y, então toda vez que for trabalhar no primeiro
e no segundo quadrante sempre são valores positivos. Quando trabalhar no terceiro e quarto quadrante, são valores negativos. Cosseno é o eixo X, então para a direita, primeiro e quarto quadrante sempre vai ser positivo e segundo e terceiro quadrante negativo. Olha a ideia, ó. Seno de 120, 120 segundo quadrante gerou um valor positivo. Olha a ideia, ó. Cosseno de 240, terceiro quadrante, valor negativo. Beleza? Vamos só fazer o último aqui, ó. Olha o último exemplo. Qual vai ser a ideia? Fez uma abertura lá no fez uma abertura lá no quarto quadrante. Lá no quarto quadrante, o que vai acontecer? Mesma ideia, puxei a hipotenusa, vamos fechar um triângulo retângulo. Olha o ângulo agora para ser trabalhado. É este ângulo aqui. Este ângulo, ele refere-se a qual abertura aqui, ó. Vamos destacar a abertura no arco. Olha aqui, ó. É este pedacinho aqui. Então, de novo, temos que tentar achar uma relação. O que acontece? De vermelho foi o que eu abri, mas eu vou pegar o contrário ao vermelho, o que falta para fechar uma volta, ou seja, o que falta para 360. Anota lá na circunferência inicial, ó. Aqui no quarto quadrante, eu quero que tu guarde que é sempre o que falta para chegar em 360. Então vamos lá. Primeiro quadrante. Quer dizer, desculpa, primeiro quadrante é normal, beleza? Daí, segundo quadrante, sempre o que falta para chegar em 180, foi o que fizemos aqui. Terceiro quadrante é o que passou de 180, fizemos aqui. E agora no quarto quadrante, sempre vai pensar no que falta para chegar em 360. Vamos fazer um exemplo. Imagine que aqui seja um ângulo de 300 graus. Fiz uma abertura de 300 graus. Então vamos calcular agora, por exemplo, o seno de 300 graus. 300 graus, quarto quadrante, vou pensar em quanto está faltando para chegar em 360. Falta 60, então tu vai calcular seno de 60 graus. Seno de 60 graus, vai lá na tabela, já foi feito aqui, raiz de 3 sobre 2. Porém, não esqueça do que? Quarto quadrante é negativo, então aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Se você deixar correto já, quando faz a transformação aqui, ó, 300 para 60, já deixa aqui, ó, isso aqui tu já sabe que é menos seno de 60. Mesma coisa aqui, ó, no cosseno que é negativo, nessa passagem pode colocar o valor negativo. Beleza? Fique esperto, isso a gente chama de simetria, os ângulos simétricos, digamos. Então olha aqui, ó, 120, qual que é o simétrico dele? 120, o simétrico dele no primeiro quadrante é 60 graus. E assim por diante, tá bom? Vamos apagar aqui e fazer mais algumas ideias para vocês entenderem bem essa proposta, beleza? Vamos lá, vou apagar a parte de cima só. E daí eu quero que tu entenda que o que a gente deve lembrar é fazer isto sem precisar trabalhar com a circunferência trigonométrica. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar com cosseno de 150 graus. Quanto vai dar cosseno de 150? Não quero que desenhe o triângulo, quero que tu entenda que dá para fazer direto. Então lá, 150 graus. 150 graus está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, vai pensar em quanto falta para 180. Tenho 150, está faltando quanto? Está faltando 30. Então vou calcular como sendo cosseno de 30 graus. Agora, cosseno. Cosseno, aqui ó, lá no segundo quadrante é negativo, então é menos cosseno de 30. Para isso, olha agora a tua tabela, cosseno de 30. Olhando a tabela, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então vai ficar lá raiz de 3 sobre 2. Entendeu a ideia para fazer direto? Quer mais um exemplo? Vamos lá, vamos pegar por exemplo aí um seno de um outro ângulo lá. Vamos pegar seno de 210 graus, por exemplo. 210 graus, está em qual quadrante? 210 graus está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante vai pensar em quanto passou. 210 passou quanto de 180? Passou 30. Então vai calcular como sendo seno de 30 graus. Agora, é um seno no terceiro quadrante. Seno, terceiro quadrante, negativo. Menos seno de 30. Vai olhar a tabela, vale meio, menos meio.
Beleza? Fique esperto, é para fazer de maneira rápida, não tem que ficar desenhando sempre o triângulo. Eu só tentei te mostrar que dá para usar, da onde vem a ideia, perfeito? Mas na prática, vamos usar direto esta sequência. Para finalizar, esses ângulos são ângulos sempre que tem referência a 30, 45 e 60. Professor, se aparecer algum valor diferente, tu tem que saber essa ideia, tu tem que saber que existe a proposta dessa simetria, mas não é obrigado a saber calcular um seno de 10 graus, um seno de 20 graus. Não, tu tem que saber fazer essas relações, que óbvio que quando a prova te perguntar, ela vai trabalhar com relações que sejam possíveis de fazer a transformação para um 30 graus, para um 60 graus, para um 45. Nada muito diferente disso. Porém, existem outros valores que aí sim eu quero que vocês guardem. Vamos ver esses outros valores aí. Esses outros valores são valores de divisão de quadrante. Vou apagar aqui. Olha o detalhe. A gente sabe que isto é uma circunferência que está centrada na origem de um plano cartesiano onde o eixo x e o eixo y podem ser trabalhados normalmente, só que agora a gente tem chamado de seno e cosseno, para uma circunferência de raio exatamente 1. Qual que é a importância disso? Importância é que lá no 0 graus, tu pode trabalhar com um par ordenado onde o x vale 1 e o y vale 0. Lá no 90 graus, trabalha com um par ordenado onde x vale 0 e y vale 1. Lá no 180 graus, ó, tu trabalha com um par ordenado, tá para a esquerda, raio vale 1, então x vale menos 1 e y vale 0. E aqui, para trabalhar no nosso último quadrante, aqui no nosso último ponto de divisão de quadrante, quer dizer que está faltando aqui, ó, o teu y ele vale menos 1 e o teu x vale 0. Então, tu tem esses pares ordenados. Qual que é a importância disso? Rápido e rasteiro, te pergunto, vamos lá, seno de 0 graus, quanto vale? Seno de 90 graus, quanto vale? Seno de 180 graus, quanto vale? Seno de 270 graus, quanto vale? E seno de 360 graus, quanto vale? Mesma coisa, tenta responder antes de eu colocar no quadro aqui, só agora para o cosseno. Cosseno de 0 graus, cosseno de 90 graus, cosseno de 180 graus, cosseno de 270 graus e cosseno de 360 graus. Quanto vale cada um desses valores? Tudo está no quadro. Tudo está no quadro. A gente viu no início da aula que seno é o eixo y, seno é o eixo y. Então, ó, 0 tá aqui, ó, y vale 0, seno de 0 vale 0. 90 graus tá aqui, ó, então seno vale 1. Só completando, ó, então 180 graus o seno vale 0, 270 graus o seno vale menos 1 e para fechar a volta novamente ao mesmo ponto vale 0 de novo. Pronto, matou a charada. Mesma coisa para cosseno. Cosseno agora é o eixo x. Eixo x, então aqui vale 1, tá aqui, ó. Aqui vale 0, tá aqui, ó. Daí 180 vale menos 1, 270 vale 0, fecha a volta 1 de novo. Pronto, esta é a ideia. Seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Como toda aula eu tenho deixado um desafio, hoje não vai ser diferente. Eu nem vou apagar tudo aqui, vou só escrever no cantinho. Eu quero que vocês tentem resolver para mim esta situação aqui. Professor, resolvo e respondo aonde mesmo? Na Estrada com os Profs, vai no Instagram e deixa lá um direct para mim. Para quem ainda não segue, tá aqui, ó, na Estrada com os Profs, beleza? Então vamos lá, rapidamente. Eu tenho um x que ele pertence ao segundo quadrante. Olha a informação que eu estou te dando. Pertencer ao segundo quadrante tem uma relevância importantíssima. Eu sei que o seno deste ângulo x é 3/5. A pergunta que eu faço é: cosseno do ângulo x vai valer quanto? Tá aí
o desafio dessa semana. Com a aula de hoje, tu tem que tentar entender todo o processo para resolver esta situação. Fechou? Abraço para vocês, até a próxima. Tchau, galera!